Decifrando as Escrituras apresenta o batismo das nações no Rio Jordão. Shalom pessoal, sejam muito bem-vindos a essa jornada espiritual e única por Israel, onde a gente vai se aprofundar na história. Sejam muito bem-vindos, eu sou o pastor e historiador Frank William e nesse episódio você vai poder viver conosco as experiências e o sobrenatural de Deus que aconteceu aqui no Rio Jordão. Então não desliga, não saia daqui porque eu tenho certeza que você vai ser surpreendido com essa história que você vai viver agora conosco aqui no Rio Jordão e conhecer cada milagre que Deus fez conosco. Antes de vivenciar essa experiência única e os batismos que aconteceram aqui, vamos explorar a rica história e significado deste rio sagrado. Rio Jordão é um importante rio do Oriente Médio e tem uma extensão total de aproximadamente 251 quilômetros, que desempenhou um papel significativo na história e na cultura, a começar pelos milhares de anos que é mencionado em várias tradições e textos religiosos. De acordo com a tradição bíblica, o Rio Jordão desempenhou um papel crucial nos eventos religiosos e históricos envolvendo o povo de Israel. Outro evento significativo relacionado ao Rio Jordão é o batismo de Jesus por João Batista. Ao longo dos séculos, o Rio Jordão tem sido um local de peregrinação para os fiéis das religiões judaica, cristã e islâmica. Muitos visitantes vão até suas margens para participar de rituais de batismo e buscar uma experiência espiritual. Geograficamente, o Rio Jordão tem um trecho conhecido como Vale do Jordão, que é uma área fértil e um importante centro agrícola. A paisagem ao redor do rio é caracterizada por cânions, vales e vegetação exuberante. Como bem sabemos, Deus é um Deus de maravilhas, sinais e prodígios, mas o que vivemos aqui foi algo que ficou marcado na minha história. Eu lembro quando eu conversei com o meu reitor da faculdade, do Mackenzie, e eu compartilhei esse testemunho que eu quero falar para vocês. Ele ficou impactado e falou: Frank, as pessoas precisam conhecer esse testemunho maravilhoso que vocês viveram ali, né? Eu só vou testificar para vocês, tá? 5 minutos antes, a gente estava orando pelo Brasil, por aqueles que iam ser batizados, mas nós oramos também pelas nações. Glória a Deus! Glória a Deus! Milhares e milhares de vidas seriam batizadas aqui. República Dominicana. República Dominicana. A segunda que veio era da México! Colômbia! Argentina! República Dominicana. Calma o telefone. Tem mais de 17 anos já que eu estou na caminhada com o Senhor. Já vi sinais, maravilhas, prodígios, pessoas expelirem câncer. Tive a possibilidade de estar pelo menos 8 ou 9 vezes na África, onde a gente viu maravilhosos sinais. Desde 2011 eu tenho pisado em Israel, estudado arqueologia, história e me aprofundado para conhecer cada vez mais um pouquinho do nosso Deus, que aos poucos ele vem se revelando a sua grande, maravilhosa luz sobre nós, né? Nós batizamos
Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Seja batizado em nome de Jesus. Virou e foi. Toma ele, Senhor. E antes de eu pisar pela essa última vez, esse vídeo que vocês estão assistindo agora, eu estava pronto para poder ser separado pelo meu apóstolo, o apóstolo Anderson, da Igreja Jesus para Todos, aonde ele me chamou, eu e minha esposa, e falou: vocês estão prontos, né? Nós precisamos ungir vocês a pastores para subir para Israel. Sabemos que tem pessoas que vão ser batizadas lá, né? E a gente nunca tinha tido uma experiência de batizar pessoas. Infelizmente, um período da minha caminhada, eu fui muito perseguido por um outro pastor, pelo fato da gente não concordar com aquilo que acontecia naquela igreja, mas o Espírito Santo sempre trouxe ao nosso coração de continuarmos honrando, de continuarmos obedecendo até o momento oportuno que Ele prepararia todas as coisas para que a gente pudesse se deslocar daquele ministério. Eu sou muito grato a Deus por aquele período de aprendizado, né? Sabemos que Deus, Ele transforma aquilo que muitas vezes acaba se tornando ruim nas nossas vidas em coisas maravilhosas, né? Assim como Ele fez com a vida de José, né? Quando José vira para os irmãos e fala assim: ei, irmãos, aquilo que vocês fizeram é maldade sobre mim, e Deus transformou em bênção, então se acalmem, né? E foi com essa palavra que a gente continuou, e eu quero te contar o milagre que nós vivemos aqui, né? Faltando 7 dias para a gente subir para Israel, nós fomos chamados, fomos separados como pastores, e lembrando, não tínhamos experiências nenhuma de batizar pessoas, nós tínhamos o desejo, mas infelizmente ao longo de alguns anos nós fomos boicotados, né? Por que eu quero dizer isso? Porque talvez você possa estar aí do outro lado vivendo esse mesmo cenário e sofrendo com isso, né? Porque quanto é desejoso você ganhar uma alma e batizar essa alma e saber que você está cumprindo o ID, né? Mas infelizmente por alguns anos nós fomos boicotados. Era como se fosse uma punição sobre a nossa vida, né? Não estou aqui reclamando, mas estou aqui compartilhando com vocês uma experiência que nós vivemos aqui no Jordão, em Israel. E eu quero te dizer, antes de mais nada, que foram quase 20 nações por um pastor recém-separado para Deus. Eu e minha esposa, a pastora Fabiana, nós tínhamos 7 dias que tinha acabado de ser ungido. Nós fomos com o nosso grupo para Israel e nós estávamos na expectativa de batizar um casal. Pela primeira vez, nós iríamos batizar um casal, mais ou menos 60 anos, e aquilo já encheu o nosso coração, porque era um batismo no Jordão. Pela primeira vez, após esse longo período de guerra. Então a gente já estava assim: obrigado por tudo que o Senhor tem feito, né? Nós conseguimos chegar até aqui em todas as coisas. Ebenezer, o Senhor tem nos ajudado. Só que chegando na viagem, primeiro e segundo dia, teve mais 2 pessoas da nossa caravana que também quiseram se batizar. Então nós saímos da expectativa do Brasil de batizar 2 pessoas. Chegando lá, foram 4 pessoas, então já multiplicou. Quando chegamos no momento do batismo, um amigo meu que já esteve comigo na África, um missionário chamado Hélio, da cidade de São Paulo, ele mora em Osasco, ele esteve comigo e falou assim: Pastor Frank, vamos orar, eu quero entrar, quero tocar nas águas do Jordão e vamos orar naquele lugar que eu quero sentir a presença de Deus e vamos colocar isso na direção. E naquele momento que a gente foi orar, amados, olha só o que aconteceu. Começamos a orar e eu tenho a minha raiz pentecostal, né? Eu vim da Assembleia de Deus, passei muitos anos no Bola de Neve, quase 12 anos na igreja Bola de Neve. Depois voltei para a minha igreja raiz, né, chamada Heróis da Fé, do pastor Marcos Vinícius. E agora fui comissionado e chamado para a igreja Jesus para Todos, aonde ali eu sou um dos pastores daquela casa. E o Hélio, naquele momento, ele começou a declarar palavras: Senhor, traga pessoas do sul, do norte do Brasil, de todos os lugares, né? E naquele momento a gente sentiu tanta presença de Deus que nós começamos também a chamar, a profetizar sobre as nações. Deus traz nações, traz pessoas de todos os lugares, traz pessoas que a gente possa batizar em teu nome. Começamos a orar. Acabou a oração,
começamos a fazer o batismo. 5 minutos depois, amados, começaram a vir pessoas de várias nações, do Chile, Nicarágua, uma senhora que eu lembro muito, bem velhinha, os olhos azul, ela veio dos Estados Unidos, da região do Texas. Nós tivemos pessoas da Guatemala, Uruguai, Paraguai, Argentina, Porto Príncipe, e começou a vir várias nações. Mas um dos testemunhos também que me chamou muita atenção foi que a gente nunca tinha batizado ninguém, mas Deus, ele decidiu nos honrar depois de muitos anos de ministério e muitos anos de batalha. Então o que eu quero dizer para você, permaneça, porque Deus, ele vai te honrar grandemente. Teve um momento que chegou 4 pessoas, se eu não me engano, acho que era da Guatemala. Eles vieram procurando, tem um pastor aqui para nos batizar, né, falando aquele espanhol, e o tradutor começou a nos ajudar, e eu falei rapidamente, estamos aqui, nós vamos te batizar. E ele contou um testemunho, ele falou assim, nós estávamos em Jerusalém e tinha só 30 minutos que a gente tinha começado a fazer o batismo. De Jerusalém até a região do Jordão, o Iordânia, onde que a gente batiza, é 1h30 até chegar ali, né? E naquele momento eu comecei a fazer contas e eu reparei que Deus já tinha preparado aquele momento antes mesmo da gente ter chegado ali. Porque aquelas 4 pessoas, quando chegaram ali, elas falaram a seguinte frase: antes de tudo, nós estávamos em Jerusalém. E lá o Espírito Santo tocou no nosso coração e falou: pega o carro, desce pro Jordão, porque eu preparei um povo lá e tem um pastor que vai te batizar, vai batizar vocês. Então eles largaram tudo em Jerusalém e desceram na região da Galileia. E quem conhece aquele caminho maravilhoso, 1h30 descendo em direção ao Iordânia, chegaram lá, eles nos encontraram e eles falaram: é com vocês que eu quero batizar, foi com vocês que o Espírito Santo falou ao meu coração. E naquele momento nós batizamos eles. Ao todo foi cerca de 16, 17, talvez 20 nações. Algumas vocês vão presenciar ao longo do vídeo, mas o que eu quero dizer para vocês: continue, permaneçam, porque o Senhor, ele nos deu vitória, ele nos honrou de uma maneira que a gente nunca esperaria, eu nunca imaginaria. Havia sim palavras proféticas pairando sobre o nosso ministério, dizendo que nós batizaríamos e iríamos até as nações. Eu já tive a oportunidade de pisar em mais de 15 nações pelo mundo, China, Austrália, Alemanha, eu já tive em muitos lugares, África do Sul, Moçambique, Estados Unidos e por aí vai, mas isso foi algo que Deus surpreendeu muito o nosso coração. Foram quase 20 nações, ou talvez 20 nações, eu não sei ao certo, mas eram muitas nações que vieram até nós para que nós pudéssemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? O Senhor, ele vai te surpreender, o Senhor, ele vai fazer infinitamente muito mais do que aquilo que você possa pensar ou imaginar. Então permaneça, porque o Senhor fará coisas grandes no meio de vós, no meio da sua família, no seu trabalho e na sua casa. Se você crê, diga um amém, escreve aí nos comentários, marca um amigo que precisa ouvir esse testemunho e nos ajude a pregar o Evangelho para toda criatura.